Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Logo após o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Amém, irmãos? A partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ao fim de 7 anos, melhor, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisastes. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu estás presente no nosso meio. Sim, Senhor Deus. Te adoramos, a Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor nos perdoou do nosso pecado. Glória a Deus. Agora, Senhor, em que lemos a tua palavra, suplicamos, Senhor, a tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, Deus, Ele tem um grande prazer em falar com o homem, em chamar o homem para si. Deus tem um prazer em estar junto com o homem. Isso desde o início. Nós vemos a experiência de Adão, toda tarde Deus descia, chamava por Adão: Adão, Adão, onde estás? Então era o prazer que Deus tinha e também o prazer do homem em estar na presença de Deus. Abraão, Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus está chamando Abraão para uma separação, assim como Deus também tem chamado a sua igreja a ser separados, a sermos santos. É o chamado de Deus. Deus chama também Moisés à santificação, ali na sarça, quando Moisés vira, e Deus fala: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está é santa. Meu irmão, nós precisamos ser separados, ser santos na presença de Deus. Porque Deus não se mistura com as nossas coisas. Deus não se mistura com o nosso pecado, com a nossa concupiscência. Nós precisamos ser separados para que a presença de Deus seja real na nossa vida. A experiência de Moisés era justamente essa. Certa vez, Deus, irado com o povo, diz a Moisés: Moisés, eu não irei contigo, porque se eu for eu vou destruir esse povo, mas eu vou enviar um anjo. E Moisés, ali ele diz ao Senhor: Senhor, por acaso não é por andares tu contigo que somos conhecidos? Meus irmãos, nós precisamos ser conhecidos porque Deus anda conosco. Aleluia.
Essa precisa ser a nossa experiência. Por acaso, não é por andares tu conosco que somos conhecidos. Então Deus está sempre chamando o homem para uma santificação, para uma conversão. Deus está chamando o homem para estar junto dele. É o grande prazer de Deus. É que o homem afaste das suas coisas, afaste deste mundo, seja separado deste mundo, mas que seja intimamente ligado a Deus por Jesus Cristo. Foi por isso que Deus enviou seu Filho, para que nós fôssemos novamente ligados a Deus. Porque o pecado faz separação, mas o sangue derramado ele faz uma ligação com Deus. E o grande prazer de Deus é quando nós estamos ligados a Ele através do sangue do Senhor Jesus. Deus tem nos chamado. E o texto que nós lemos fala a respeito dos profetas. Os profetas foram chamados por Deus para levar a sua palavra. Ezequiel não foi diferente. Ele foi chamado por Deus. E Deus disse para ele: eis que tenho te posto como atalaia. Essa palavra ela serve para nós como igreja. O Senhor tem levantado a sua igreja como uma atalaia. Aqui, onde nós entendemos o Senhor falando com Ezequiel, nós podemos também entender o Senhor falando com a sua igreja. Dizendo: eis que te ponho como atalaia sobre a casa de Israel. O atalaia era um integrante militar na época. E ele ficava em locais estratégicos, onde ele podia observar todo o acampamento ou toda a cidade. E também tudo o que estava acontecendo ao redor. E ele avisava. No próprio livro de Ezequiel, no capítulo 33, fala exatamente qual que era a função do atalaia. O atalaia ele precisava tocar a trombeta. Quando o inimigo se levantava, ele via ao longe o inimigo, antes que o inimigo chegasse, e ele tocava a trombeta para que o povo da cidade se preparasse para a batalha. Essa era a função do atalaia. E se o atalaia não percebesse o inimigo se levantando, ou o inimigo chegando e não tocasse a trombeta, então ele era ali acusado pela derrota, ou ele era condenado porque ele não tinha avisado o povo. E a igreja do Senhor está na mesma posição desse atalaia. Nós fomos chamados por Deus para sermos atalaia. Primeira característica do atalaia: nós não podemos estar desapercebidos. O atalaia, no seu posto, ele não podia descuidar, ele não podia cochilar um pouquinho ali no seu posto, mesmo que as horas de trabalho fossem avançadas, ele precisava estar atento. A igreja do Senhor precisa estar atento ao momento que nós vivemos, porque o inimigo se levanta a todo momento, em todas as partes. A palavra nos fala que o adversário está ao derredor, buscando uma brecha para tragar as nossas vidas. E a igreja do Senhor ela tem posto a atalaia para avisar ao mundo das coisas que acontecem. Nós não podemos estar desapercebidos, estar dormindo nesse momento, porque é um momento difícil, um momento de trevas. A igreja do Senhor foi levantada para isso, para avisar, para falar ao mundo. E a mensagem que nós temos para o mundo é: prepara-te, prepara-te. O mundo precisa estar preparado, as pessoas precisam estar preparadas, porque nós teremos um encontro com o nosso Deus. Uma das funções do atalaia é avisar sobre o inimigo, mas também o atalaia ele tinha uma função de avisar quando o rei chegava à cidade. O atalaia ele via a comitiva, o rei ao longe, os estandartes, as bandeiras ali, e ele falava: o rei está vindo. E ele tocava a trombeta anunciando que o rei viria. É a palavra Maranata, ele gritava: Maranata, o rei vem aí. E a igreja também está na mesma posição, além de avisar dos perigos que se levantam contra a vida do homem, além de avisar da investida do adversário, das ciladas do inimigo,
também a igreja tem que avisar: Jesus está voltando. O Rei vem aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós não avisarmos, se a igreja do Senhor não avisar, e o mundo for pego de surpresa, o mundo haverá de perecer na sua maldade, na sua iniquidade, mas o sangue será requerido da igreja. Porque Deus tem nos levantado para falar ao mundo, para avisar ao mundo, para evangelizar. Nós não podemos ficar parados neste momento. Nós fomos levantados para falar à casa de Israel, para falar à igreja. Às vezes nós precisamos pregar para a igreja. Nós precisamos falar para a igreja: Jesus está vindo. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas buscando seu próprio interesse, buscando coisas para esta vida e esquecendo que ele precisa anunciar que o Rei está voltando. E às vezes nós precisamos pregar dentro da casa de Israel. Ezequias, o profeta Ezequias, ele foi levantado para profetizar sobre Judá, mas também sobre Israel. E a igreja, da mesma forma, nós somos levantados para pregar dentro da igreja e também para pregar para o mundo. E nós não podemos ficar desapercebidos neste momento. Nós temos que estar atentos. Tantas coisas acontecem, tantas investidas do adversário, e se nós não estivermos atentos, nós podemos dizer: isso está certinho, é isso mesmo. Ou que problema tem? Isso não tem nada a ver. Não tem muito disso aí dentro das igrejas. As heresias vão entrando devagar, e o atalaia ali, ele está desapercebido e diz: não, isso aí não tem nada a ver. Às vezes o atalaia sobre os montes, ele via a poeira se levantando lá na frente, e muitas vezes era o inimigo chegando, os soldados ali marchando, levantando poeira, e ele fala: não, aquilo lá é só um vento, eu não vou avisar não, tá tudo certinho. É uma estratégia do adversário nesses últimos dias, de entrar sorrateiramente. A palavra nos fala que ele é astuto. Se o adversário chegar aqui, como o adversário mesmo, em sua aparência, nós o repreenderemos em nome do Senhor Jesus. Mas se ele entrar aqui vestido de anjo, de luz, nós vamos dar glória a Deus, não é isso? Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, buscar de Deus os dons espirituais, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos ter discernimento daquilo que se levanta. E muitas vezes aquilo que se levanta e nós achamos que é algo bom, nós precisamos ter de Deus o discernimento, para que nós possamos repreendê-los no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te repreenda. Então nós precisamos estar atentos como os atalaias. Deus não usou essa palavra por acaso, atalaia, porque o povo conhecia, essa função, de atalaia. O povo sabia muito bem como era o trabalho do atalaia. Então Deus falou: eu tenho te levantado como atalaia. O povo sabia o que era. Nós precisamos saber para que Deus tem nos levantado. Para que Deus tem nos chamado? Deus tem reunido um grupo pequeno, mas um grupo de servos fiéis a Deus. Um grupo de servos fiéis. Deus tem nos levantado para falar ao mundo. Meus irmãos, nós vamos sair daqui e vamos falar ao mundo. Seja onde estivermos, seja com palavras, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na escola, os nossos vizinhos, na nossa casa, os nossos parentes, amigos, nós vamos falar. Mas também nós vamos falar com atitudes de atalaia, aqueles que estão sempre atentos. Nós vemos as heresias entrando, e em muitos casos nós temos uma janela aberta para a heresia. A televisão está entrando com suas heresias. E nós precisamos aceitar que tudo é normal. E se nós estivermos desatentos, as heresias estão entrando dentro dos nossos lares.
Nós precisamos estar na posição de atalaia, nós precisamos estar vigiantes, vigilantes. Não podemos estar dormindo nesta hora. Não podemos. O momento não é de estarmos desatentos. Nós precisamos estar atentos para ter essa mensagem. O Senhor fala com Ezequiel, levanta-te e falarei contigo. Primeira coisa, Deus não fala com quem está deitado, com quem está dormindo. Levanta-te e falarei contigo. Se você está dormindo nesse momento, você não vai ouvir a voz de Deus. E se você não ouvir a voz de Deus, você vai anunciar o quê? Você vai anunciar a sua própria mensagem. Nós não anunciamos a nossa própria mensagem. Nós anunciamos aquilo que nós temos ouvido de Deus. Aleluia! É isso que nós anunciamos. Levanta-te. Nós precisamos ter uma posição diante de Deus. Qual que é a nossa posição? A posição é de quem está de pé. Aquele que está de pé, ele está preparado para sair. E quando o Senhor nos der a palavra, nós vamos levar. Porque somos servos fiéis. E também porque nós sabemos das consequências que nós estamos sujeitos no caso de não anunciarmos. Se o Senhor nos disser fala, e se nós não falarmos, o Senhor vai requerer de nós, da nossa vida. Então, meu irmão, isso é algo muito sério para nós que nos dispusemos a ser servos do Senhor. É algo muito sério, porque estamos falando de almas. As almas vão perecendo, e se algumas delas perecem porque nós não falamos, o Senhor vai requerer de nós. Como nós vamos ficar? Como nós vamos ficar se o Senhor falou e nós não falamos? Certa vez eu estava pregando em uma igreja e antes de eu subir ao púlpito, o Senhor disse para mim assim, fala assim e assim com a minha igreja. E eu não falei. Quando eu desci do púlpito, o Senhor falou comigo. Eu mandei você falar e você não falou. E agora, como o povo fica? É algo que nós precisamos pedir perdão a Deus. Como vamos ficar se nós não falarmos aquilo que Deus nos mandou falar? É algo que eu trago comigo e sempre estou pedindo perdão a Deus. É algo muito sério, porque somos atalaias. Deus tem nos levantado para sermos atalaias, para estarmos atentos, ouvindo a sua voz, para transmitir ao mundo aquilo que é a mensagem do Senhor. Não podemos estar deitados, desapercebidos neste momento. Deus só fala conosco se nós estivermos na posição, se nós estivermos de pé, preparados para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua ordem. Deus tem nos chamado para isso, para anunciar ao mundo das coisas que têm entrado dentro das nossas casas, das coisas que têm entrado na nossa vida, na vida do homem, mas também Deus tem nos levantado para anunciar a sua volta. Jesus está voltando. E eu costumo dizer que Jesus está mais perto de voltar do que aquilo que nós imaginamos que está. Porque nós sabemos pelos acontecimentos que Jesus está às portas. Em breve o Senhor Jesus virá. Mas eu creio que Ele está mais perto do que nós pensamos que está. E nós precisamos anunciar isso ao mundo. Não podemos estar desapercebidos neste momento. Porque o sangue das pessoas serão requeridas de nós, serão requeridas da igreja do Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Não diante dos homens, mas diante de Deus. E Deus vai requerer de nós. Que nós possamos
estar na posição, estar atentos, estar de pé. Levanta-te e falarei contigo. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa oração, que nós estejamos sempre de pé para ouvir a voz do Senhor, para Deus falar conosco. A melhor coisa que tem é ouvir a voz de Deus. É a melhor coisa, é a melhor experiência que nós temos, é ouvir a voz de Deus. É uma voz mansa, uma voz suave, é uma voz que traz paz, é uma voz de amor, mas também uma voz de justiça. Né? E nós estamos debaixo dessa justiça. Se nós não anunciarmos, a justiça de Deus será sobre as nossas vidas. Mas de outra forma, se nós anunciarmos, o Senhor há de nos recompensar. Se nós anunciarmos e o ímpio se converter do seu caminho, nós teremos um galardão na eternidade. Não pelos nossos méritos, mas porque somos servos fiéis. E a palavra de Deus diz assim: feliz aquele que quando o Senhor vier, o achar servindo assim. É assim que nós precisamos servir ao Senhor, como atalaias nesses últimos dias. É assim que nós precisamos ser. Que o Senhor possa nos fortalecer e que o Senhor possa nos dar a sua graça, porque somente com a graça de Deus, com a força do Senhor, é que nós estaremos atentos para ouvir a sua voz e para anunciar ao mundo a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.